terra será governada pelo Senhor Jesus. E por quê? Hoje ela é governada por quem? A paz do Senhor Jesus aos amados irmãos. Vai tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou Rubens Ferreira, do canal Conhecereis a Verdade. Este vídeo é o número 2 da série Milênio, um tempo glorioso para a Terra. Como já falei no início deste vídeo, hoje nós vamos falar sobre o governo de Jesus. A Terra será governada por Jesus. E por quê? O livro do profeta Zacarias, 14, verso 9, diz isto: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Zacarias 14, verso 9. Hoje, ela é governada por quem? Nós não podemos ignorar um fato, meus amados irmãos, que hoje, nosso planeta Terra, os reinos do mundo, eles sofrem diretamente e indiretamente a influência do maligno. Você pode entender isto comigo, que após jejuar e orar por 40 dias e 40 noites, antes do Senhor Jesus iniciar o seu ministério, logo após ser batizado por João Batista lá no Rio Jordão, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Ali ele passou 40 dias, 40 noites orando e jejuando. No final desse período, o diabo se apresentou para o Senhor Jesus para tentá-lo. E você conhece como que o diabo se apresentou ao nosso Senhor Jesus. E na terceira tentativa de fazer o nosso Senhor Jesus cair na armadilha do maligno, conforme o livro de Lucas 4, verso 6, o diabo levou o Senhor Jesus a um monte muito alto. De lá mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e a glória deles. Olha só o que diz aqui em Lucas 4, verso 6. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todos estes reinos e todo o seu poder e a sua glória, porque a mim me foi dado, e dou-o a quem eu quiser. Apesar de Satanás ser citado pelo próprio Senhor Jesus nas Escrituras, de ser o pai da mentira, conforme o Evangelho de João 8, capítulo 8, neste particular aqui do Evangelho de Lucas, no início do ministério do Senhor Jesus, Satanás estava falando a verdade. Ele realmente domina sobre os reinos do mundo. Então, por esta razão, que hoje todas as leis que confrontam a soberania de Deus não têm nenhuma dificuldade para serem aprovadas, ao passo que as leis que vão de encontro aos projetos divinos da família e de tudo aquilo que pode ser considerado, que é considerado algo bom para a sociedade, algo ético, nós vemos que as coisas não acontecem como queremos, porque, infelizmente, os governos têm a influência maligna. E por que isto? A primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 19, fala que este mundo jaz no maligno. E o próprio Senhor Jesus falou que Satanás, ele é o príncipe deste mundo, ou seja, ele está reinando. Assim, este mundo está hoje sofrendo a influência maligna. Mas veja bem com atenção, no capítulo 11, verso 15 de Apocalipse, quando o sétimo anjo tocar a última trombeta, acontece algo tremendo lá. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre.
quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, ouviu-se grande voz do céu e houve um grande pronunciamento, que os reinos do mundo passaram a ser do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, quando vier, ele estará tomando conta dos reinos deste mundo e será ele quem governará sobre o planeta Terra. Lembramos quando o anjo Gabriel apresentou-se a Maria para anunciar que ela iria dar à luz ao Filho de Deus e que ela deveria dar-lhe o nome de Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 33 a seguir, o anjo disse a Maria desta forma, que ele seria o rei que se assentaria no trono de Davi e reinaria sobre a casa de Jacó, e o seu reino nunca teria fim. Então, nosso Cristo, ele governará essa terra. Nosso Senhor, ele dominará este mundo e todos estarão sujeitos à sua autoridade. Jerusalém será a capital do mundo, do milênio. No livro do profeta Miqueias, capítulo 4, verso 2, nós lemos esta maravilhosa profecia. Profeta Miqueias, capítulo 4, o verso 1 e o 2. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Verso 2. E irão muitas nações, e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Que maravilha, a profecia infalível, a palavra viva de Deus é infalível. Quando fala aqui no profeta Miqueias 4, verso 1 e 2, que o monte Sião, em Jerusalém, que a cidade de Jerusalém atual está edificada sobre o Monte Sião. O Monte Sião, que é um monte guardado por Deus, protegido. É um monte que não se abala. O Salmo 125 diz assim, aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, este Monte Sião está protegido, ele está guardado por Deus, e o verso continua assim, como os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Este Monte Sião é o monte onde Jerusalém está edificada, a cidade onde reinará o Senhor Jesus. Jerusalém é a cidade do rei. De lá, o Senhor Jesus vai governar o mundo com justiça. O Senhor Jesus vai reinar a partir da Jerusalém atual. É óbvio que a Jerusalém será restaurada e será a capital do milênio, assim como foi com Davi, que reinou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Assim também será com o descendente de Davi, que é o Messias, o nosso amado Senhor Jesus, 2 Samuel 5:5. Assim, não confunda a Jerusalém terrena e atual, que foi edificada pelo povo de Israel, com a nova Jerusalém, edificada pelas mãos de Deus. A capital do milênio será
a Jerusalém terrena, a qual será restaurada. A nova Jerusalém vai descer do céu, sim. Apocalipse 21, verso 1 e o 2. Porém, isto ocorrerá somente após o milênio, quando então haverá novos céus, nova terra. Eu vou fazer um vídeo a este respeito, um pouco mais à frente. Voltamos. Como diz o profeta Jeremias, capítulo 33, verso 15. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo. Quer dizer, de Davi um descendente, um renovo. Quer dizer, nascerá da descendência de Davi um renovo, que fará justiça e juízo na terra. Observe que todo o Antigo Testamento fala deste glorioso momento. Até porque o Senhor Jesus veio para se cumprir as Escrituras. E as Escrituras se cumprem nele. Nós vemos no profeta Jeremias, no profeta Miqueias, profeta Isaías, profeta Zacarias, profeta Daniel e muitos outros falaram deste tempo futuro, do milênio, do tempo glorioso que há de acontecer e que nós estamos esperando. E em Jerusalém, a igreja glorificada estará também ao lado do nosso Senhor Jesus, e ela vai julgar o mundo. Nós temos uma profecia clara, do profeta Zacarias, capítulo 8, verso 22, e eu vou ler para vocês agora, amados irmãos, ouçam com atenção. Profeta Zacarias, capítulo 8, eu vou ler do verso 20 a seguir. Diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Verso 23. Assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Que maravilha! Assim virão muitos povos, poderosas nações, a buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Vai ser algo maravilhoso. Veja bem, que o governo aqui, por exemplo, de nosso país, o Brasil, durante o reinado do nosso Senhor Jesus, não vai poder de forma alguma tomar alguma atitude, não vai poder aprovar nenhum projeto de lei, sem que antes, primeiro, venha de Jerusalém as diretrizes. Então, vai ser algo maravilhoso, porque não haverá corrupção, como hoje nós estamos vendo que o nosso país está atolado e trazendo uma vergonha e até mesmo prejuízo para toda a nação, principalmente aos pobres. Mas nessa época, todas as nações, elas terão de ir a Jerusalém para adorar ao Senhor Jesus. Foi profetizado pelo profeta Zacarias, capítulo 14. Todas as regras, as diretrizes, normas, leis, estatutos terão de vir de
Jerusalém, onde estará nosso Senhor Jesus reinando. Ele é aquele que dominará o mundo com juízo, equidade, com justiça, com amor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Jesus governará com seus servos, a igreja reinará com Cristo Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 10, João diz assim: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Hoje, nós somos, como a igreja de Deus, nós somos o povo santo, sacerdócio real, o povo tirado das trevas para a maravilhosa luz. No Antigo Testamento, apenas os filhos de Arão, da tribo de Levi, assumiam o sacerdócio, e nenhum outro povo, de nenhuma outra tribo, poderia assumir tal compromisso, porque foi dado apenas a Arão, da tribo de Levi, exercer o sacerdócio diante de Deus. Mas hoje, a igreja, que é comprada pelo sangue do Senhor Jesus, hoje todos nós somos sacerdotes, assim como Cristo. Ele não era da tribo de Levi, mas da tribo de Judá. Contudo, foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como diz o Salmo 110. E eu vou ler do versículo 1 a seguir, porque é muito lindo este salmo profético de Davi. Ouçam com atenção. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Verso 2. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Verso 3. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. Verso 4. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós sabemos que Melquisedeque era tanto rei de Salém, que era Jerusalém, como sacerdote. Assim também nós, a igreja, nós fomos constituídos pelo Senhor Jesus como reis e sacerdotes. E nós vamos estar com o Senhor Jesus reinando sobre a terra. Mas e o nosso Senhor Jesus? E o Senhor Jesus? Nosso Senhor Jesus será Rei dos reis, Senhor dos senhores, ou seja, ele reinará sobre os reis, sobre as nações. Que privilégio glorioso, que maravilha! Então, Senhor Jesus reinará sobre a terra e nós estaremos reinando com ele. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 2, verso 26 e o 27. A quarta carta à igreja de Tiatira. Mas isto é para nós também? Claro, é evidente que sim. Nosso Senhor Jesus, sempre no final das 7 cartas, está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ouça, verso 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ok? Também, o profeta Daniel relatou, pela revelação do Espírito eterno de Deus, sobre esta realidade do reinado de Cristo e a igreja reinando com Cristo. Daniel, capítulo 7, verso 18 e 27. E eu vou ler para vocês, amados irmãos. Mas os santos do Altíssimo receberam o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Verso 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu será dado ao povo dos santos do Altíssimo. Nós estaremos ao lado do Senhor Jesus, reinando com ele. A igreja reinará com Cristo. Interessante, amados irmãos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 2 ao 3, olhe só o que está escrito a respeito da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Verso 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Ok? Não sabeis vós que hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que a igreja julgará os anjos? É evidente, quando fala julgar os anjos, fala de julgar os anjos que não guardaram a sua habitação no céu. Os anjos que seguiram a rebelião de Satanás e se rebeliaram. A igreja irá julgar estes anjos, ok? No Antigo Testamento, há dezenas e dezenas de profecias a respeito do reinado do Senhor Jesus sobre o planeta Terra. O Senhor Jesus é o renovo de Davi, ou seja, o Senhor Jesus é o descendente do rei Davi que irá reinar sobre o trono de Davi eternamente sobre o planeta Terra. Muitos não conseguem, irmãos, entender as Escrituras. Muitas pessoas estudados, formados, teólogos, dizem ser mestres, reverendos, mas não entendem as Escrituras. Mas por quê? Porque o Espírito Santo é quem revela. As Escrituras são todas inspiradas pelo Espírito Santo. Então, homem algum, com a sua sabedoria natural, não vai chegar à compreensão dos mistérios da profecia do Senhor. E muitos chegam, irmãos, ao absurdo de dizerem que durante o milênio, o Senhor Jesus iria reinar com a igreja lá no céu. Irmão, onde está isso na Bíblia, irmãos? Há dezenas e dezenas de passagens que está muito claro. Isso aí é até infantil, isso aí é para novos convertidos, para pensar uma coisa dessa. Porque há dezenas de passagens na Bíblia que relatam o cumprimento da maravilhosa profecia do Senhor Jesus vindo reinar sobre o planeta Terra. A oração que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos, a oração do Pai Nosso, aí o Senhor Jesus aí, só para começar aí, está muito claro aí. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita aqui na terra, assim como é aí no céu. Ou seja, venha. Quem ensinou esta oração do Pai Nosso? Quem ensinou? Os apóstolos? Nosso Senhor Jesus, ele ensinou. Venha o teu reino, venha
o teu reino. Como o Senhor reina aí no céu, seja feita também a tua vontade aqui no planeta Terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é também aí no céu. Nosso Deus, ele reina sobre o céu, ele reina sobre todas as coisas. Porém, aqui na terra, ainda não foi estabelecido o seu reino. Literalmente, o nosso Senhor Jesus Cristo irá reinar aqui na terra. E outro absurdo também, que dizem que durante o milênio a terra estaria vazia. Mas por que? De onde eles tiraram isso? Eles leem superficialmente o profeta Jeremias, capítulo 4, ali eles leem de maneira superficial, eles não têm a revelação do Senhor. Eles não sabem perseverar em ler, examinar, estudar as Escrituras. Então aí eles dizem um absurdo, que durante o milênio a terra estaria vazia. E concluindo este maravilhoso estudo do tópico 2, sobre o reino do Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai reinar sobre o planeta Terra, de forma literal, física e visivelmente. Como Apocalipse, capítulo 5, verso 10, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. As nações foram dadas em herança ao nosso Senhor Jesus para ele reinar sobre ela. A igreja recebe também como herança as nações e vai regê-las com vara de ferro durante o milênio. Deus os abençoe por permanecer até aqui. Você que quer ajudar, incentivar o crescimento desse trabalho, compartilhe, deixe o seu gostei, inscreva-se aqui no canal. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Até mais, amados irmãos.